Pai do Senhor, para todos nessa tarde, nesse momento estaremos aqui, nessa oportunidade para falar-lhes sobre um assunto importante, né? Que é a palavra de Deus. Ela é muito importante. Então, eu nessa tarde quero trazer-lhes sobre um assunto, talvez alguém possa até não entendê-las, mas é a Bíblia quem revela. Então, eu quero declarar nessa tarde o que a Bíblia está falando. Então, eu quero ler aqui a palavra de Deus, o livro de Jeremias. Jeremias, no capítulo 5, versículo 1. Disse assim a Bíblia: Dai volta às ruas de Jerusalém, e vinde agora, e informai vós, e buscais pelas suas praças, e vê se acha alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou que busca a verdade, e eu lhe prenderei. Eu lhe perdoarei, melhor dizendo. Bem, diante desse tema, dessa palavra de Deus, aqui em Jeremias, no capítulo de número 5, versículo 1, Deus, ele fala com Jeremias. E nós iremos aqui para um assunto importante. 4 razões, quero falar nessa tarde, 4 razões que a Bíblia nos revela aqui sobre aquilo que Deus quer. Deus quer que o homem que prega a sua palavra, Deus quer que o homem que prega a sua palavra, ele seja um homem que está baseado naquilo que Deus requer de todos nós. Então, aqui na minha palavra, na palavra de Deus, a palavra que eu quero revelar para você nessa tarde é tipo de homem que Deus procura para usar. Então, muitas pessoas nos nossos dias, eles dizem que são usados por Deus e que é profeta e que é tantas coisas, mas na realidade a Bíblia nos revela que falta algo. Então, nessa oportunidade eu quero vos falar sobre o que a Bíblia está revelando, que Deus, ele quer aqui, revela a Bíblia, Deus procura um homem ou os homens para pregar a sua palavra, para ministrar a sua palavra. Então Deus requer do homem 4 razões, 4 qualidades aqui para iniciar, porque se ele tem essas 4 qualidades, essas 4 qualificações, então certamente ele tem as demais. Então, aqui está o nosso título é esse: tipo de homem que Deus procura para usar. Então são 4 condicionais: homens fiéis, verdadeiro adorador, homens que praticam a justiça e homem que busca a verdade. Isso é o assunto desse nosso tema agora. Então nossa tradução começa dizendo assim, ó: este texto sagrado revela um período sombrio da história de Israel em que havia uma grande escassez de homens compromissados com a justiça e com a verdade. Então o Senhor Deus fez um desafio ao profeta Jeremias para que verificasse com muita precisão se por acaso, veja isso, existia em Jerusalém essa qualidade de homem para que Deus usa. Sendo assim, gostaria de destacar nesta mensagem 4 tipos de homem que Deus procura para usar. Vejam bem, 4 condicional, 4 classe, 4 razões que Deus procura em um homem para que ele possa usá-lo. Isso aqui Deus está procurando, isso aqui não é para qualquer homem, isso aqui é homens que têm compromisso com Deus e que está na palavra de Deus, e é homem que Deus procura para usar. Deus procurou em Jerusalém alguém assim. E disse a Bíblia que Deus desafiou Jeremias, mandou Jeremias procurar com precisão, para que se achavam homens que tenham essas qualidades. Então vamos começar a entender a primeira qualidade. Qual que é a primeira qualidade do homem que Deus procura para usar? Bem, vejamos. Homens fiéis. Veja isso.
O primeiro tipo de homem que Deus procura para usar é o homem que é fiel. Veja isso. No Salmo 101 e o versículo de número 6. O Senhor fala através da boca de Davi, dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo o que anda num caminho reto, esse me servirá. Deus disse: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os que andam num caminho reto, ou está comigo, que anda no caminho reto, esse me servirá. Então, a primeira classe de homem que Deus procura para Deus usá-lo, a Bíblia está dizendo que é homens fiéis. Deus procura um homem fiel para que ele possa usar. Nós iremos para... Vamos confirmar o versículo. Nós iremos para o Salmo de número 101, o versículo 6. O homem que Deus procura para usar. Ó. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que esteja comigo o que anda num caminho reto, esse me servirá. Caminho reto. O único caminho que é reto é o de Deus. Não existe outro caminho reto a não ser o caminho de Deus. Então, Deus procura homens fiéis para que ele possa usá-lo, certo? Então, essa é a razão, a primeira razão que nós vemos que a Bíblia descreve. Deus faz questão de dizer para Jeremias: procura para mim em Jerusalém, se você acha um homem que eu possa usar, um homem que seja fiel. É um desafio, certo? Muito bem. No Salmo 12, versículo 1, reconhecendo a escassez de homem fiel, no seu tempo o salmista diz: salva-nos, Senhor, porque falta homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Veja isso. Salmo de número 12. Deixa eu ver. Salmo de número 12. E o versículo de número 1. Diz assim a Bíblia: salva-nos, Senhor, porque falta homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Veja aí que a Bíblia está revelando que Deus procura homens fiéis para pregar a sua palavra, para ministrar a sua palavra. Porque se não é fiel, Deus não tem compromisso com o homem que não é fiel. Eu sei que nos nossos tempos é difícil, mas a Bíblia nos revela que Deus procura homens fiéis para usar. Porque Deus não tem prazer de que um infiel, um homem que não é fiel, é chamado de infiel. Se não é fiel, é infiel. Deus não tem prazer de um infiel pegar a sua palavra e pregá-la. Deus não tem prazer. Deus tem prazer de um homem fiel, que procura agradar a Deus e que tem personalidade cristã e que possa então trazer a revelação da Bíblia para os demais homens. Muito bem, vamos lá. Isso é a qualidade do homem que Deus procura para usar. Em Provérbios, capítulo de número 28, o versículo 20, Salomão escreve: o homem fiel abundará em bênção, portanto, vale a pena ser fiel. Eu não vou ler todos os versículos, para eu ganhar um pouquinho de tempo, mas você pode conferir depois aí. Está entendendo o que está dizendo a Bíblia? Está dizendo a Bíblia que o homem fiel abundará em bênção, portanto, vale a pena ser fiel. Então, em tudo vale a pena ser fiel, porque Deus, ele não conta com o infiel. Deus só conta com os fiéis. Deus não conta com pessoas infiéis. Deus não tem prazer em infiéis. Deus não tem prazer no homem que é infiel para ministrar a sua palavra, para pegar a sua palavra, porque Deus sabe que ele é falso. Deus sabe que ele não é fiel. Então Deus não tem prazer. Deus tem prazer no homem que procura ser fiel, que ama a Deus de todo o coração. Muito bem, vamos lá. Então aqui a Bíblia está dizendo
para nós sobre o homem que Deus procura para usar. Homens fiel. Vejam, em Deuteronômio capítulo de número 7, o versículo de número 9, a Bíblia diz: saberá, pois, o Senhor, teu Deus, o Deus fiel que guarda o seu conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o ama e guarda os seus mandamentos, sendo um Deus fiel, o mínimo que ele exige dos seus servos é que seja fiel. Veja bem, veja o que a Bíblia diz. Deus procura os fiéis da terra. Deus procura um homem fiel para usar. Deus procura homens que é fiel para que possa ministrar a sua palavra para os demais homens. Vejamos o que a Bíblia está dizendo aqui. Vamos para o versículo 1 Coríntios, capítulo de número 4, o versículo 1 está dizendo assim, e o versículo 2. Veja bem, aqui falando sobre o ministério, veja, ó. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro do ministério de Deus. Além disso, requer dos despenseiros ou do candidato que seja, que cada um se acha fiel. Entende o que houve? Olha o que a Bíblia está dizendo. Homens para o ministério. Deus procura homens fiéis. O homem, para que ele faça parte do ministério, segundo Deus, segundo a Bíblia, ele precisa ser um homem fiel. Não pode ser qualquer homem. Tem que ter qualidade. Tem que ser classificado como um homem que se acha fiel. Não é para qualquer um. Então essa é a primeira razão que Deus quer que o homem tenha em sua vida, para ministrar a Bíblia, para ministrar a palavra, porque a palavra não é do homem, ela é de Deus. E se a palavra não é do homem, ela é de Deus, então Deus exige que o homem que ministra essa palavra, que é de Deus, que ele se acha fiel. É lógico que todos são humanos, e onde há humano, existe aquela palavra que se chama fraqueza. Mas não é por isso que Deus deixa de escolher os fiéis, porque Deus conhece o profundo e o escondido. Então vejam bem, a primeira razão, primeira característica, primeiro ponto em que Deus ele procura em um homem para usar é o homem fiel. Nós vemos aqui a Bíblia nos revelando que Deus ele tem um compromisso com o homem fiel. Então essa é a primeira razão que nós estamos aqui vendo, e se você for estudar a Bíblia, a primeira razão continua sendo essa. Você vai estudar a Bíblia, você vai achar que em toda a Bíblia, o que mais Deus quer dos homens, não é só agora, só do que ministra a Bíblia, mas é aqueles que servem a Deus, é fidelidade. Então, Jesus disse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, a primeira razão do nosso ministração dessa tarde é: Deus procura homens fiéis para usar. Muito bem, vamos para a segunda razão. O adorador verdadeiro. Segunda razão, o adorador verdadeiro. Eu disse que eu não vou ler todos os versículos e você pode acompanhar aí. Ó, o segundo tipo de homem que Deus procura para usar é o adorador verdadeiro. Em João capítulo 4, versículo de número 23, Jesus disse: mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Vejam o que Jesus está dizendo. Aqui agora a segunda razão é a segunda classe de homem que Deus quer usar, porque se ele é fiel, ele vai ser adorador. Não existe adorador sem fidelidade. Se alguém disser que ele é fiel ou que ele é adorador e ele não é fiel, não é adorador. Ele é um falso adorador, não é um fiel. Então, o fiel
ele é adorador porque ele é fiel. Então, vamos ver o que a Bíblia está dizendo. Jesus está dizendo aqui que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Tá vendo? Por quê? Porque se o homem ele é fiel, ele é adorador. Se ele não é fiel, a adoração dele automaticamente ela é falsa. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que revela isso. Vamos lá. Tá vendo o que Jesus está dizendo? E quem falou isso aqui foi Jesus. Olha o que Jesus está dizendo. O segundo tipo de homem que Deus procura para usar é o verdadeiro adorador. É em João capítulo 4, versículo 23. Jesus disse: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Entendeu o que ouviu? Então é isso aí. Deus procura o homem verdadeiro adorador. O que o verdadeiro adorador? Ele adora a Deus em espírito e em verdade. O fiel não pode adorar com falsidade. Agora, o infiel adora com falsidade. É o que mais existe. Muito bem, vamos lá. Olha, em João capítulo de número 30, João capítulo 35, versículo 3, a Bíblia diz: certo é que Deus não ouvirá vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Veja isso. Está entendendo? É o que mais nós vemos nos nossos dias, é chamado de vaidade, que em traduzido significa mundanismo. Então Deus, ele não atenta para isso. Deus não atende isso. Deus atenta para os verdadeiros adoradores. Mas para os falsos adoradores, não, porque Deus conhece o seu coração. Vamos lá. O Salmo de número 29, o versículo de número 2, está escrito: dai glória ao Senhor. Ou seja, está escrito: dai glória ao Senhor. A glória de vida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Está vendo aí? Então, a Bíblia está mandando, dizendo para nós, damos glória ao Senhor. Que glória? A glória de vida. O único que merece honra e glória, louvor e adoração é Jesus. Mas os homens estão tomando para si. Os homens estão se aparecendo como os verdadeiros deuses. Mas é tudo falso. Mas aqui a Bíblia está dizendo para nós dar glória a Deus, a glória de vida. Que é Ele que merece essa glória. O Senhor, nosso Deus, Ele merece essa glória. Entendeu? E a Bíblia diz, na beleza da sua santidade. É isso que está escrito no Salmo 29, o versículo de número 2. Muito bem. Ó, em Miqueias, no capítulo de número 6, o versículo 8, o profeta Miqueias escreve dizendo: ele te declarou o homem, ou que é bom, ou que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e ame a beneficência e ande humildemente como teu Deus. Olha aí. É isso que Deus quer que o homem faça. Deus quer que o homem entenda que ele é o sublime, o soberano, o eterno. Então, o que Deus quer que o homem entenda? Que ele é ser humano, pecador, que veio de uma geração caída, mas que Deus é um Deus que perdoa e que reconhece que o homem precisa ser perdoado, claro, se ele se arrepender. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós é isso. Que a Bíblia está dizendo para nós. Que Deus, Ele quer que o homem assim faça. Então, essa é a segunda razão, o segundo tipo de homem que Deus quer que o homem faça, que o homem seja. Entendeu? Muito bem. Nós iremos para o terceiro. Deus, o homem que Deus procura a justiça.
O homem que pratique a justiça, melhor dizendo. O homem que pratique a justiça. Vamos ver. Bom, o terceiro tipo de homem que Deus procura para usar é aquele que pratica a justiça. Tá vendo aí? Então, o primeiro homem, a Bíblia está dizendo aqui para nós, que o homem que Deus procura para usar é o homem que pratica a justiça. Porque ele é fiel, ele é adorador e ele agora pratica a justiça. São 4 razões que a Bíblia está nos revelando aqui quanto a isso, o homem que Deus procura para usar. Então ele precisa ser fiel, ele precisa ser adorador, e ele precisa praticar a justiça, e ele precisa buscar a verdade. O nosso assunto aqui é esse. Então, o que a Bíblia está dizendo agora? A terceira razão é o homem que pratique a justiça. O terceiro tipo de homem que Deus procura para usar é aquele que pratica a justiça. Jesus disse que quem é justo pratica justiça ainda. Então, esse tipo de homem que Deus procura para usar é o homem que não é injusto. É o homem que ele tem a sua vida reconhecida como um homem justo. O que significa justo? A palavra justo significa justificado. Ele foi justificado por Jesus, então aí a Bíblia nos traduz aqui para que um homem justo, ou seja, um homem correto, um homem que procura agradar a Deus. Muito bem. Então vamos lá. Em Deuteronômio capítulo de número 16, o versículo 20, Moisés escreveu dizendo: a justiça somente é justiça, segurarás para que viva e possua a herança da terra que te dará o Senhor teu Deus. Está vendo aí? Não adianta o homem querer usar de injustiça para conseguir algo. Por exemplo, se Deus está dizendo que a justiça seja feita como justiça, que ela só é justiça se ela for aplicada como a verdadeira justiça, então não precisa alguém pegar o que é do outro. Se Deus lhe prometeu algo, se Deus disse que vai fazer algo por você, então lógico que não precisa você, ou alguém que seja ela quem for, querer lubriar o outro, essa expressão de palavra, lubriar o outro, querer conquistar o que não é dele. Então é isso que a Bíblia está dizendo. É justiça, então faça justiça. Consegue as coisas sendo justo. Não precisa, então, lubriar ninguém para conseguir aquilo que você quer. Seja justo, pratique a justiça, que o Deus que é justo, Ele vai dar aquilo que nós precisamos e que aquilo que Ele prometeu, se é que Ele prometeu algo. Em Provérbios capítulo 15, o versículo 9, Salomão afirma que o Senhor ama aos que praticam a justiça. Está entendendo aí? Que a Bíblia está dizendo? É isso aí que a Bíblia está dizendo. Vamos conferir aqui esse versículo. É Provérbios capítulo 15, o versículo de número 9. Vamos ver. 15, versículo 9 de Provérbios. Está escrito assim: o caminho dos ímpios é abominável ao Senhor, mas Ele ama o que segue a justiça. Entende o que houve, senhores? O que a Bíblia está dizendo para nós? É o que está dizendo aqui no Provérbio capítulo de número 15, versículo de número 9. Salomão afirma que o Senhor ama o que pratica a justiça. Maravilha, né? Isso é muito bom. Então é o que está aqui nos revelando a Bíblia. O homem que procura a justiça. Esse é o tipo de homem que Deus procura para usar. Fiel, adorador e que pratica a justiça. São terceira razão. Vamos agora para a quarta razão. Homem que busquem a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. E tá, inclusive, nós vamos falar isso aqui agora. Eu bem, homem que busque a verdade. Agora entende isso. Se ele é fiel, se ele é adorador e se ele pratica a justiça, então encaixa aqui na quarta razão, que é o homem que buscam a verdade. O homem que busca a verdade é o homem que tem essas 3 qualidades acima e entra na
quarta qualidade aqui, que é o que nós vamos comentar agora. Eu disse que eu não vou ler todos os versículos, mas eu estou citando os versículos que você possa conferir na Bíblia. Vejam bem. Ó, o quarto tipo de homem que Deus procura para usar é aquele que busca a verdade. No Salmo de número 15, o versículo de número 2, a Bíblia diz que o verdadeiro cidadão do céu é aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verdadeiramente segundo o teu coração. Veja isso. Então, se o homem ele é fiel, e se o homem ele é adorador, e se ele pratica a justiça, então esse homem é o homem que procura a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então está dentro do padrão de Deus o homem que busca essas razões. Como eu tinha dito no início, se o homem ele está baseado nesse padrão aqui, dessa revelação bíblica aqui, então as demais qualidades ele vai ter. É isso que Deus quer. Então a Bíblia está dizendo aqui, para nós, o homem que busca a verdade, então ele fala a verdade segundo o seu coração, porque se o coração dele recebeu a palavra de Deus e ele é fiel, e ele é adorador, e ele pratica a justiça, então ele procura a verdade, ou seja, ele vai andar na verdade, que é Jesus. Agora veja bem, escute isso. Em Provérbios capítulo de número 12, o versículo de número 17, Salomão afirma que o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa é enganosa, ou engana. Entendeu aí? O que a Bíblia está dizendo para nós? Então é isso aí, o que a Bíblia está revelando sobre a justiça. Está entendendo? Aquele que fala a verdade, ele manifesta a justiça. Quem fala a verdade manifesta a justiça, ainda que aqui dentro dos homens, por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa dos falsos, o que acontece? Quem fala a verdade, às vezes, ele é até mesmo, digamos assim, punido, porque ele fala a verdade, e os que não aceitam a verdade, ele diz, não, você não está certo, eu estou certo. Mas nunca se troca o verdadeiro pelo enganoso. Então a Bíblia está dizendo que o homem que fala a verdade, ele pratica a justiça, ele revela a justiça, mas a Bíblia está dizendo assim, mas a testemunha falsa é enganosa. Quantas pessoas enganam as outras? Diz que se for diante do juízo para dar um testemunho a favor de alguém, aí o camarada pergunta para você assim, se você não falar o que é verdade aqui, você vai preso. Entendeu? Então, quer dizer, porque é uma testemunha falsa. Mas aquele que prega a verdade, que fala a verdade, que vive a verdade, manifesta a justiça. Isso aqui é importante para que alguém entenda. Entendeu? Muito bem. Vamos lá. Em Deuteronômio capítulo número 32, o versículo 4, Deus é verdade. E em João 14, o versículo 6, Jesus é a verdade. Em João 14, o versículo 17, o Espírito Santo é a verdade, ou dá a verdade. Vê isso? João capítulo 17, o versículo 17, a palavra de Deus é a verdade. E em 1 Timóteo capítulo 3, o versículo número 15, a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Agora entende isso. Deus é verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é verdade. A palavra de Deus é a verdade, ela é verdadeira. E Deus tem uma igreja verdadeira. Ainda que nós estamos vivendo uma geração que está caminhando para trás,
no sentido espiritual e não para frente, muitos deles. Não estou generalizando, não estou dizendo que é todos. A expressão aqui está certa, não é todos, não estou generalizando. Estou fazendo uma colocação e você pode conferir se é ou não é verdade. Então, existe, o que significa aqui essa palavra, a igreja verdadeira? São os verdadeiros fiéis, são os verdadeiros adoradores, são os verdadeiros que praticam a justiça e são os verdadeiros que procuram a verdade. A verdade. Esse é a igreja verdadeira, a coluna, a igreja é a coluna, a firmeza da verdade. É o que a Bíblia está dizendo. E que é aquele que é chamado de remanescente. E o que significa remanescente? A palavra remanescente significa aqueles que sobraram, aqueles que ficaram. É os fiéis, é os adoradores, é o que pratica a justiça, é o que procura a verdade. Esse são chamados de remanescente, é o que restou, é o que sobrou. Entende o que houve? É isso que a Bíblia está dizendo. Então aqui está a verdadeira verdade da palavra de Deus. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Veja bem, igreja verdadeira. O mínimo que pode exigir, veja bem, o mínimo que pode exigir do seu servo é que também se acha verdadeiro. Olha aí, aqui está a Bíblia dizendo o que Deus exige de nós, o que Deus quer do teu povo, o que Deus quer da igreja verdadeira é que ela seja verdadeira. Aleluia! É isso que a Bíblia diz. Se Deus é verdadeiro, Jesus é verdadeiro, o Espírito Santo é verdadeiro, a palavra é verdadeira, e existe um povo que é chamado de igreja, ele tem que ser verdadeiro. Para ser igreja, tem que ser verdadeiro. A verdadeira igreja, ela é verdadeira, ela é real, é o remanescente, é aqueles que Jesus um dia tomará daqui para a eternidade. Certo? É o que a Bíblia está dizendo. São uma revelação da Bíblia que Deus revela para nós 4 tipos de homem que Deus procura para usar. São essas qualidades, são essas condições, essas são as condições que Deus quer que os homens que pregam a sua palavra tenham. Vamos concluir. No meio de uma geração corrompida, entende isso agora? No meio de uma geração corrompida e perversa, Deus está em nossos dias procurando para usar em suas mãos homens fiéis, homens que andam de forma verdadeira, homens que praticam a justiça e homens que buscam a verdade. Essa é a condição, esse é o tipo de homem que Deus procura para usá-lo. Deus não quer usar qualquer um. Deus procura os fiéis da terra para que ele possa usar. Deus verdadeiro, Jesus verdadeiro, o Espírito Santo é verdadeiro, a palavra é verdadeira, e ele tem que ter uma igreja verdadeira, homens fiéis que pregam a sua palavra. Entendeu o que ouviu? Muito bem. Então fica aí para você essa palavra de Deus, palavra de Deus, que Deus possa alcançar muitos corações que vai ouvir esse vídeo, que o Espírito Santo possa alcançar muita gente que é necessário ser alcançado. Ok? Então fica aí essa palavra para você, no nome de Jesus. Até o próximo vídeo.